Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos continuar então aqui para do enredo, né, do Petersburgo. Petersburgo é o romance do Andrei Bieli, literatura russa, em que um dos personagens vão se mover nesse cenário, né? Os personagens que são aquelas peças de xadrez e o tabuleiro é Petersburgo, aquela cidade lá do século XVIII, né, que foi fundada para ser a mais ocidental das cidades do norte da Europa, né, que é uma cidade muito ao norte, tanto é que lá tem épocas, né, que o sol não se põe, são chamadas noites brancas, né? Então o sol ele fica na altura, no horizonte, em que ele ilumina, né? Igual alguns lugares em que não tem noite, né? Não, o sol nunca se põe. Muito bem. Aí, Petersburgo então, foi fundada no século XVIII, no ocidental, tal Império Russo. E aí acontece que ao longo do século XX mudou de nome, né? Porque na Primeira Guerra Mundial virou Petrogrado, né? Por causa de Petersburgo, e Burgo é o nome alemão, e a Primeira Guerra Mundial tinha uma guerra ali da Alemanha com o Império Russo, né? Então eles mudaram para Petrogrado, depois com a Revolução Russa, que durou aqui, né? Foi em 17, né? E depois em 24 em diante, até 91 foi a União Soviética. Então o nome da cidade foi Leningrado, né? Em homenagem ao Vladimir Lenin. E depois voltou a ser São Petersburgo, né? É a cidade de São Pedro, né? Cidade de São Pedro. Então é a cidade assim, na beira do rio Nevar, que é um rio que vem lá do Ladoga, né? O lago Ladoga, e vai jogar lá na Finlândia da vida. Então tá ali, né? Entre a Finlândia, perto da Europa, né? Então assim, é uma cidade que é um contraponto a Moscou. Se você ler literatura russa, você vai ver, né, que é uma cidade que se comparando o tempo todo. Moscou, né, basta ver lá o Tolstói, né, o Dostoiévski, não tem essas coisas de ficar comparando a Moscou, que é a cidade capital na província, e Petersburgo, que é a cidade que é ocidental, né? Então é interessante isso aqui. E aí a gente vai ver o que? Cenas da vida social de Petersburgo, né? O nome da cidade é uma city novel, né? É uma cidade, novela cidade, né? É uma cidade que é um palco onde acontece a história. Então é igual lá o Berlim Alexanderplatz, né? Igual a Dublin lá do, né, Ulisses do James Joyce, já falou no outro vídeo, né? Ou seja, são cidades que são esse tabuleiro onde se movem os personagens, né? E aí você tem os conservadores, você tem os monarquistas, você tem os liberais. Lembrar que os liberais na Revolução de 17 vão quase um ano no poder, né? E aí o Lenin vai tirar os liberais. Então é interessante também que vai mostrando os comunistas, os subversivos, né? Os subversivos da história, que é o caso aqui do Nikolai, né? O Nikolai, filho do Apolon. Então você tem um senador muito conservador, né? Mas o partido dele não é tão conservador assim. Mas em relação aos subversivos, ele é bem direita, né? Então você vê que depende de você ver. Então o Apolonovich tem um filho chamado Nikolai, né? E esse Nikolai, ele vai se envolver, né? Ele vai se envolver com esse pessoal aí, barra pesada, os subversivos, né? É interessante que o livro ele é bem ilustrado, nós paramos no capítulo 1, né? E aqui para o capítulo 2 você tem as imagens da cidade, né? O Cavaleiro de Bronze, né? O famoso Cavaleiro de Bronze, aqui o rio, né? A ponte sobre o rio. Então é uma cidade muito bonita, uma cidade plana, né? Assim, tem poucas partes altas. E o rio vai correndo, então tem várias, né? A publicação do livro, então fartamente ilustrado, porque ele vai mostrar aqui, né? Interessa a ele que você conheça a cidade, né? Os artistas, é cheio de referência, né? Então os personagens me marcaram muito, né? Igual a minha leitura, assim, os personagens aqui apenas pecinhas, né? O que importa é o jogo, a cidade, descrever a cidade, os diários, né? Os jornais da cidade, então, os locais turísticos. Então ele criou os personagens para apresentar a cidade, né? Então não tem um destaque, é uma questão, é o que? Você tem um senador, você tem um filho, que é tipo um Oblomov, o filho faz nada, o cara levanta meio-dia, faz nada. E aí ele se envolve, né? Ele se envolve. E aqui no capítulo 2 eu vou explicar como é que acontece esse envolvimento, como é que funciona esse envolvimento. Há um salão de um sarau assim, da socialite lá, que é a Sofia Petrovna, né? Então lá vai ter as recepções, né? O pessoal vai trocar ideia e aí vai conhecer esse cara que é o Lipashenko. O Lipashenko a gente vai descobrir que é um ucraniano, olha você vê aqui, um ucraniano, que ele parece assim meio semita, meio judeu, meio mongol, cara assim, né? Muito estranho, e ele é o agente provocador. O que é o agente provocador? Ele fica ali recrutando os caras para ser subversivos, né? Para a causa da Revolução, que lembrar que nós estamos nas vésperas pouco depois de 1905, né? Vai falar de várias greves que aconteceram na época, né? E teve a Revolução de 1905, em que os grevistas foram vitimados por tiroteio da polícia, né? Ou seja, foram baleados pela polícia, né? Deram ordem para a dispersão das massas.
eles não pararam e aí foram baleados, né? Então vejam aí, né? Acho Domingo Sangrento que eles falam, né? Foi em 1905. E aí tentava fazer uma revolução, né? Não deu certo. Só em 17, quando teve a Revolução Liberal, né? Foi um período ali, né, de poucos meses. E aí, em outubro ou novembro de 17, que vai ser a vez dos comunistas, né, o Partido Comunista do Lenin, Stalin, etc., né, o Trotsky, etc. Então, esse Lipachenko, ele é um cara assim que, né, ele está na história para recrutar, né, e aí ele fez amizade com o Nikolai, que é muito fã dessa Sofia Petrovna, que é casada. Inclusive, o Nikolai é amigo do marido da Petrovna, né? Você vê que coisa, né? E aí ele fica lá, né? Trocando as ideias com a mulher e tal, tentando beijar, e tá desse jeito, né? E aí, o marido dela chama Sergei, né? Sergei é o marido da Sofia Petrovna. Muito bem, ela monta então esse teatro, né, esse salão lá com os intelectuais, né, os estudantes, principalmente os estudantes, né, que são, lembrar que tem uma paródia aqui do Pais e Filhos do Turgenev, né, o Ivan Turgenev, que é a ideia que os estudantes são subversivos, os estudantes são aqueles caras à frente do seu tempo, os Ivans Karamazov. Sempre tem essas imagens na literatura russa, né? O estudante subversivo, estudantes socialistas, comunistas, né? E aí o Nikolai, ele ao mesmo tempo é esse Ivan Karamazov e ao mesmo tempo é o Oblomov, né? Porque o cara que, sim, na verdade fica ali andando com os subversivos, os possessos do Dostoiévski, mas ele mesmo não faz nada. Aí ele fala assim, agora você vai ser designado para uma tarefa. Aí ele fica esperando, né? Agora você foi recrutado para uma tarefa e entregam para ele um pacote, né? Entregam para ele um pacote, a gente vê aqui só no capítulo 4 ele vai subir o que tem em pacote, né? Que fica olhando assim, o que tem nesse pacote, né? Uns estalidos estranhos, né? E aí ele vai saber, então, por uma carta que tem uma bomba, né? Ele levou uma bomba para casa dele, você vê que a missão seria eliminar o senador é o pai dele, entendeu? Então, assim, coisa surreal. E aí você vê que as cenas da cidade, você vê as relações lá sociais lá do senador, que é esse Apolônio, e o Apolônio está lá, né, com o filho, e o filho tem uma bomba debaixo da cama, né? Então imagina a hora que vai explodir. Então a cidade é isso, todos os momentos de referência é onde vai se movendo ali o tabuleiro, o tabuleiro onde vai se movendo as peças, né? Então, uma coisa que eu ressaltei muito. E aqui no capítulo 4 é que você vai saber que você leitor e o Nikolai, o próprio Nikolai, que recebeu o embrulho e guardou, e nessas conversas, né, fico falando justamente sobre isso, né? Nós todos somos leitores de Nietzsche, né? Nós somos nihilistas. Então Nietzsche fez grande referência, né? Uma grande referência para os estudantes nessa época, justamente por essa ideia, né? Do Übermensch, do super-homem, da revolução, criar novos valores, né? Então eles se identificavam muito com Nietzsche porque eles queriam varrer para a religião, né? Os ortodoxos. Então uma das grandes bandeiras dos comunistas aqui era né, varrer com os ortodoxos. Mas e aí, só que depois da Segunda Guerra Mundial chamar os ortodoxos de volta, né? Então aí precisava dessa visão, dessa voz dos ortodoxos, né? E lembrar que o Dostoiévski, quando era jovem, também foi socialista, andava nesses círculos subversivos, nihilistas, né? Esses jovens comunistas, e aí depois ele foi preso, né? E quase foi morto lá fuzilado. Na hora mudou a pena, né? Mandaram ele para a Sibéria, mas isso traumatizou Dostoiévski o resto da vida. O Dostoiévski foi para a Sibéria e ficou ortodoxo, né? Mudou de lado. Então a obra posterior do Dostoiévski é sempre atacando esses comunistas, né? Você vê lá os possessos, os demônios, né? Depois você tem o Crime e Castigo, você tem o Idiota, você tem os Irmãos Karamazov, que tem o Ivan Karamazov, que é sempre essa imagem do jovem revoltado, né? Então a imagem do jovem revoltado é essa imagem, só que o Nikolai isso não leva a sério, né? Não tem como levar o Nikolai a sério, porque ele, ora é um Oblomov, o cara que supérfluo, não faz nada, ora fica correndo atrás da mulher casada lá, né, que é a Sofia Petrovna. E nesses meios termos, se você vai conhecendo os círculos de subversivo, o que eles pretendem fazer? Tipo assim, tem uma greve, a greve tem um nível justo, né, o pessoal está morrendo de fome, pessoal, né? Só que eles vão radicalizando a greve, né? Então vamos radicalizar a greve, vamos usar atos terroristas. Aconteceram esses atos terroristas realmente, lá nos anos 80, 1880, né? O Czar foi, né? Tem isso na história da Rússia. Tem ótimos livros contando a história da Rússia, que existia todo um grupo que queria fazer reformas gradativas, né?
A ideia é meio menchevique, né? O menchevique é isso, é fazer reformas gradativas para levar a Rússia ao nível de capitalismo e depois ir para o socialismo, para o comunismo, né? É um meio mais gradativo. Já o leninismo, né, que é um bolchevique, eles queriam na marra, né? Então é coletivização forçada, é o meio de dar o salto adiante, é o maoísmo, dar o salto adiante. Só que a Rússia não tinha condições, né? Então, aí, portanto, que eles falam assim, já a comunização da Rússia vai ser a eletrificação da Rússia, né? Vão distribuir poste, vão botar luz elétrica. Então, os comunistas tiveram que fazer aquilo que os industriais não fizeram. Eles fizeram a revolução industrial na Rússia, né? Então o que eles fizeram? Grandes barragens, né, hidrelétricas. Os comunistas acabaram tendo que fazer um certo capitalismo lá, né, que é aquele NEP, né? Fizeram um certo capitalismo controlado, né, abriram, né? E depois, como surgiu uma classe média, surgiram proprietários, eles tiveram que coletivizar esse povo, e aí mais massacre, né? Então assim, a história da Rússia é muito complicada, né, porque era um país atrasado, era um império feudal em pleno século XX. E aí os comunistas, né, não tinham como pular do feudalismo para o comunismo, né? Então eles tiveram que passar a Rússia pelo capitalismo. A Rússia que nunca soube o que é democracia, né? A Rússia não tem mínima, é igual a China, os caras não têm mínima ideia do que é democracia. Aí passaram os caras pelo capitalismo, passaram pelo coletivismo, né? E nem chegou ao socialismo nenhum, porque aí o partido, né, o partido tomou conta. Então não teve aquela revolução na revolução, né? Então aqueles partidários que tiraram os nobres, os feudais, né, os kulaks, etc., eles se tornaram outra classe social mandante, né? Então houve um rodízio. E aí essa nova classe, que são os partidários, né, o Partido Comunista, essa nomenclatura, né, a famosa nomenclatura, que aí eles passaram a ter os privilégios, né? Então você vê, alguns são mais iguais que outros, né? Por isso que aquela paródia, né, do Animal Farm, né, a Revolução dos Bichos, do 1934, ambos livros do George Orwell, né? George Orwell, que vai contar justamente isso, ou seja, como é que os porcos, né, fizeram a revolução, né, lideraram a revolução junto com os outros bichos, só que aí os porcos se tornaram humanos também, né, passaram a explorar os animais, né? É isso. Então, aquele grupo de pessoas que fez a revolução, né, industrializou a União Soviética, tanto que a União Soviética mandou nave para o espaço, cosmonautas, né? Entrou na corrida espacial, foi disputando com os Estados Unidos até a Guerra Fria e faliu porque fez arma demais, né? E não sabia o que fazer com tanta arma, a gente sabe disso. Gastou tanto com a indústria bélica, igual os americanos gastam, né? Só que os americanos souberam expandir a sua indústria bélica e vender para o resto do mundo, fazer guerra para todo lado, né? Então os americanos dependem da guerra, os russos tentaram, mas faliram antes, né? A União Soviética não foi derrotada por ninguém, a não ser pela corrida espacial, pela corrida armamentista, né? E aí ele mostra todas essas etapas, e aí mostra como é que eles falam assim, na verdade isso não é um plano para igualitarismo, isso é um plano para atrasar a Rússia, né? Os conservadores falam, vocês estão falando em igualdade social, em comunismo, só que vocês vão atrasar a Rússia. De certa forma sim, mas de certa forma não, porque como eu falei aqui, houve realmente essa industrialização da Rússia, né? Forçada, né? A produção agrícola, né? Aqueles planos quinquenais, então eram planos planificados, né? Chama planificada, por isso é economia planificada, socialista. Então eles planificavam o que iam fazer um certo período, 5 anos, por exemplo, né? Os planos quinquenais. E aí tinha que fazer, vamos produzir tanto, vamos fazer, né? Fazer aço, fazer canhões, né? Então assim, é um sistema todo de cima para baixo, que não é socialismo, né? Socialismo não é de baixo para cima, né? Cadê os soviéticos? Não tinha. Não, soviético não tinha soviéticos, né? Os soviéticos foram acabando ali dos anos 30. Tem até com o Mayakovsky que critica isso, né? Então a União Soviética não tinha mais soviéticos, né? A ironia da história, né? A União Soviética sem soviéticos, porque é uma coisa muito dada pelo partido, né? O stalinismo, né? O stalinismo foi isso também. E quem não concordava ia para a Sibéria, né? Tem quem concordava para a Sibéria, que é o Dr. Zhivago, né? O Dr. Zhivago é um outro livro que a gente tem que reler, tem 20 anos que eu li o Dr. Zhivago. E depois vai ter lá o Arquipélago Gulag, né? Que também vai contar. Nunca lembro o nome do autor, mas é um autor que vai contar como é que eram essas prisões stalinistas, né? Então a história da Rússia é muito complicada, né? Muito complicada. E aqui, assim, não tem nenhum personagem marcante, esses personagens são muito caricaturais, né? São todos caricaturas. Nenhum personagem se me emocionou, né? Caricaturas puras, mas o que interessa é esse plano social, que ele é maravilhoso, assim, tece o plano social, igual a gente vê lá no Berlim, Alexanderplatz, no Ulisses, James Joyce, né? Que é o panorama de época, assim, você vai conhecer como é que era a famosa Leningrado, né?
Petrogrado na virada do século XIX para o XX e como é que aconteceu a Revolução Russa, né? Então esse livro é 1913, né? Então, ou seja, ainda não tinha acontecido a Revolução Russa, mas já tinha acontecido a Revolução de 1905. 1905 foi a grande ensaio para as duas revoluções de 17, né? Então fica aí a dica, literatura russa, não deixar de ler Modernismo na Rússia, que é o Petersburgo, do Andrei Bieli. Ok? Grato pela atenção, não deixem de compartilhar.